Olá, eu sou Virgílio Sarmento. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou Felipe Sá. E esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Antes de iniciarmos, curta esse vídeo, compartilhe, siga a gente nas redes sociais, ative as notificações e fique sempre por dentro. E aí, Virgílio, o que temos para falar hoje? Rapaz, eu vou contar um caso, não um caso que aconteceu hoje mesmo no cartório, certo? Um cliente me procurou, aflito, dizendo que tinha recebido a informação de que alguém estava se passando por ele e vendendo aquele imóvel, um lote vazio, que ele possui aqui numa região próxima de Brasília, e que algum estelionatário estava se fazendo passar por ele para vender esse lote. Essa pessoa falsificou os documentos, né, necessários, anunciou o imóvel e já tinha até um comprador interessado. Por sorte, o comprador conhecia esse verdadeiro dono do imóvel, ligou para ele e falou assim: olha, eu estou interessado em comprar um lote e tal, mas eu descobri que o lote é seu, na verdade, e é outra pessoa que está vendendo. E aí a gente orientou as pessoas envolvidas, né, que isso é um crime gravíssimo, né, que é o uso de documento falso e estelionato. Perfeito. E aí a polícia deu um flagrante e prendeu esse estelionatário lá, nas dependências do cartório, inclusive, né? E aí ele vai responder pelo crime agora. Só que isso chamou a atenção, porque não é, infelizmente, né, não é uma coisa rara, né? Isso que eu ia te falar, não é comum, né, meu amigo? Na verdade, é comum isso acontecer. É comum. E no Brasil, o nosso Código Penal ele é muito benevolente com esse tipo de crime, né, que é o crime de enganar os outros, de dar um prejuízo para alguém. Como ele não é um crime de sangue, como a gente costuma falar, a pena dele é bem reduzida. Sim. Então a gente não tem muita ferramenta para tratar disso após o ocorrido. Na verdade, ou a gente evita ou a gente vai ter que experimentar esse prejuízo. Então, baseado nessa história, eu queria propor que a gente falasse um pouquinho sobre os cuidados que as pessoas têm que ter em relação à compra e venda de imóveis. O que vocês acham? Importantíssimo. Sensacional. Acho que é um assunto então perfeito. Esse é o assunto de hoje. Vamos falar sobre os cuidados na compra e venda de imóveis. Perfeito. Então, Felipe, fala pra gente aí quais são os cuidados que nós devemos ter ao fazer uma compra e venda de imóveis. Meu amigo, acho que antes de tudo, a primeira coisa que a gente deve fazer é emitir, né, a certidão de ônus reais do imóvel para saber quem de fato é o verdadeiro dono, né? Nós sabemos que a certidão de ônus reais, aquela que é emitida junto ao cartório de registro de imóveis que é competente por aquele imóvel, estará ali todo o histórico do imóvel e também informará quem é de fato o proprietário ou a proprietária daquele bem, né? Então, de posse da certidão de ônus, você saberá então quem é o real proprietário. Pegando ali, sabendo, você vai começar então a emitir algumas certidões que são obrigatórias para a formalização da escritura, né? Hoje nós sabemos que as certidões que são obrigatórias são aquelas fiscais, tanto da Fazenda Nacional e a da Fazenda Estadual, da onde será realizada a escritura ou a localidade do imóvel, também da situação de residência do vendedor, né? É importante, Felipe, desculpe fazer um parênteses, claro, na questão da obrigatoriedade das certidões fiscais. A importância delas é saber se a pessoa que está vendendo aquele imóvel não está ali devendo algum tipo de imposto, né, que possa recair sobre aquele imóvel. Exatamente. Né? Então, por isso da importância de se emitir essas certidões. Sim, né? sim. Foi bom esse ponto, João, porque tem algumas obrigações, né, chamadas propterrem, que são obrigações que são inerentes à coisa que está sendo vendida. Então, por exemplo, se um imóvel tem uma dívida de IPTU, né, e alguém compra este imóvel sabendo dessa dívida, essa dívida é automaticamente transferida para quem é o dono do imóvel, para o comprador. Ela acompanha, né? Ela acompanha o imóvel, né? E assim como alguns tipos de ações judiciais, né, são muito importantes também, a gente tem que ter muita cautela. E como o Felipe falou, nessas certidões é que serão mostradas essas eventuais restrições no nome do vendedor. Então, as certidões têm que ser tiradas de quem está vendendo, né? Porque aquela pessoa está transferindo um patrimônio para o comprador e esse patrimônio pode vir, vamos chamar assim, contaminado com dívidas. Perfeito, perfeito. E não só dívidas, né, Virgílio? Nas ações, por exemplo, nas certidões de ações civis,
Você pode ter, por exemplo, um pedido de interdição da pessoa que está vendendo. Então, imagine que a pessoa é um perdulário, ou seja, aquela pessoa que gasta o patrimônio, tudo o dinheiro que ganha ela gasta. Ela pode estar sofrendo uma ação de interdição por um parente, um filho ou o próprio cônjuge, pedindo para que ele seja interditado, para que ele não possa gastar o patrimônio arbitrariamente. Então, essa ação pode, por exemplo, invalidar, inclusive, a manifestação dele da vontade de vender aquele imóvel. Né? Então, por isso que Quer ver outro caso interessante? Imagine o seguinte, alguém está vendendo um imóvel por procuração. Né? Então, quem consta lá na certidão de ônus e matrícula é o Francisco da Silva, e aí aparece uma pessoa no cartório falando assim, olha, eu estou vendendo em nome do Francisco, eu tenho uma procuração, o Francisco me outorgou, e aí quando você vai tirar as certidões de feitos cíveis do Francisco, você descobre que tem um inventário no nome dele, ou seja, o Francisco faleceu. Exatamente. E aí vamos voltar naquela aula que nós falamos sobre procuração pública. Lembra que a procuração é extinta pelo falecimento do outorgante? Então, nesse caso que eu estou falando, né, a procuração estaria extinta, não serviria para nada, a não ser que se tratasse de uma certidão, de uma procuração em causa própria. Perfeito. Nós falamos aqui também. Perfeito. Perceba que a gente já está falando aqui de dois cuidados, né? Que é o cuidado jurídico, né, em relação tanto à pessoa que vende quanto também ao imóvel, né? Ou seja, de ações, de execuções, de dívidas que podem repercutir no imóvel, né? E tem um cuidado também criminal, que você acabou de falar, que foi uma pessoa que se passou por outra pessoa para vender um imóvel de terceiro, como se fosse o próprio dono, né? Então, ou seja, perceba que a gente está falando de dois cuidados. O primeiro de tudo, realmente, vamos supor, levando para um caso prático em que está tudo certo, é saber se realmente aquele imóvel pode ser vendido com segurança para o comprador, né? Sendo aquele realmente, de fato, o vendedor. Mas há também os casos, né, que nós sabemos e você acabou de falar, que são casos de pessoas que se passam por outras pessoas para vender os imóveis de terceiros. Então, são dois cuidados que nós devemos ter. E nesse ponto, né, o Brasil ele tem uma fragilidade enorme, porque hoje cada estado emite uma cédula de identidade diferente. Né? Não há um documento único federal. Né? O único número que é único é o CPF. Então, a identidade eu posso vir ao DF, tirar uma, ir ao Goiás, tirar outra, ao Rio de Janeiro, tirar outra. E isso fragiliza muito toda a dinâmica da conferência de documentos, porque muitas vezes o papel da identidade é autêntico. Sim, né? sim. O que foi alterado ali são os dados. Ou às vezes nem os dados, só a foto. Ou às vezes a foto. Ou seja, a falsidade era meramente ideológica, e não documental. Ou seja, você tem um documento que ele é perfeito, né? Ele é um documento válido, mas os dados que constam ali são materialmente falsos. Exato. E isso dificulta muito, né, a atuação dos cartórios, inclusive no sentido de se fiscalizar a idoneidade daqueles documentos. Então, assim, como a venda de imóveis, né, ela sempre envolve uma quantia elevada, né, então isso, as pessoas que estão envolvidas na operação, seja o vendedor, seja o comprador, eles precisam estar atentos a esse tipo de coisa e analisar sempre com muito cuidado. E aí a gente volta a bater naquela tecla. Consulte sempre um advogado, né, que é o profissional habilitado para te dar um parecer sobre aquela segurança jurídica. Perfeito. Porque muitas vezes existe uma ação na certidão do vendedor, uma ação judicial contra o vendedor do imóvel. Às vezes aquela ação está cobrando um valor irrisório, né, que não vai trazer nenhum risco maior ao negócio. Quem que vai descobrir isso? O advogado. Sim. Né? Muitas vezes uma coisa que parece besta, que parece simples, que não vai ter nenhuma consequência, é gravíssimo. Né? Então, novamente, consulte o seu advogado, procure um advogado que entenda da área de direito imobiliário, para poder avaliar se vale a pena seguir no negócio, não vale a pena seguir no negócio. Além das certidões também, há casos de imóveis que integram um condomínio. Né? Então, saber se realmente o condomínio está devidamente pago é uma questão também primordial para a aquisição de bens imóveis que integram condomínios, né? Porque, como o próprio Virgílio disse, há dívidas que acompanham, né, o imóvel. Exato. Eu já vi casos, Felipe, em que as dívidas condominiais ultrapassavam o valor do bem. Olha aí. Então a pessoa estava vendendo um imóvel por 130 mil, mas estava devendo 200 mil de condomínio. Então, se quem comprou não teve o cuidado de avaliar essa questão condominial, comprou um barco furado. Gato por lebre. Gato por lebre. Paguei barato no imóvel. Sim, mas tem uma dívida que está aí atrás de você que é maior do que o valor do imóvel. Ou seja, comprou o imóvel, ainda ficou com uma dívida e sem o imóvel. Exatamente. Virgílio, você falou de um ponto importante, que é a questão do preço. Né? Tomem cuidado também com a questão do preço muito baixo. Né? Quando o preço estiver muito abaixo, desconfie.
né? Eu acho que é um cuidado que as pessoas devem ter de, olha, deixa eu analisar por que esse preço está tão baixo. Exato. Se tiver uma dívida a ser compensada, obviamente que você vai assumir, é uma ou outra questão. Mas o preço que está baixo por si só, muito abaixo, desconfie, porque pode ter algum tipo de problema que acompanha aquele imóvel. Né? Gente, é uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto você falava da questão do preço, né? Esse caso concreto que eu trouxe hoje, né, do estelionatário que falsificou os documentos do verdadeiro dono do imóvel, se fez passar por ele e estava tentando vender, né? Eu vou explicar um pouquinho como é que eles fazem isso, porque é um caso que as pessoas precisam estar atentas, né? Então, por exemplo, venda de lote é muito preocupante. Por quê? Qualquer pessoa pode ir lá no lote mostrar, olha, esse aqui é meu lote, começa aqui, termina ali, ali tem a grade e tal, né? É porque não tem ninguém residindo, né? Então, assim, não tem ninguém lá. Exatamente. Então, como é que o estelionatário faz? Isso aí a gente vê, infelizmente, acontecer muitas vezes, né? Ele vai ao cartório de registro de imóveis, ele já sabe onde é que tem um lote vazio. Aí ele vai lá no cartório de registro de imóveis e fala assim, olha, eu quero uma certidão de ônus e matrícula deste imóvel aqui. Dá o endereço. A informação constante do banco de dados do cartório é pública, então o registrador de imóveis é obrigado a fornecer aquela certidão. Quando ele der a certidão, na certidão vai ter a descrição do imóvel, o nome do proprietário, o CPF, todos os dados de qualificação, o valor pelo qual ele comprou, etc, etc, etc. Com esse dado em mão, o estelionatário vai confeccionar, então, o documento de identidade falso. E aí, normalmente, ele vai em outro estado, né, onde a fiscalização não é tão boa, falsifica esse documento de identidade e faz uma procuração para vender aquele imóvel. Normalmente então, eles esquentam o documento com a procuração. Né? Eles vão colocando camadas de documentos, né, interpostas para poder esquentar, dar um ar de legitimidade à operação. Né? E aí anunciam, aí o comprador fala, aí bota o preço baixo normalmente, né, João? Coloca o preço um pouco mais baixo do que o valor de mercado. O comprador fala, ó, oportunidade de ouro, vou comprar, vamos conhecer o lote. O estelionatário com a maior cara limpa vai lá mostrar o lote aqui e tal, comprei de fulano de tal. Normalmente gente boa. Normalmente é um cara simpático, facilita o pagamento, posso pagar ali, dar uma entradinha menor agora. Esse ponto, desculpa te cortar o seu raciocínio, mas esse é um ponto preocupante, porque normalmente o sinal que é o ponto exato da fraude. Porque muitos não chegam nem a consolidar o negócio jurídico, eles só querem receber o quê? O sinal. Então, normalmente, eles ficam pegando no pé para... Não, deposita logo o sinal, deposita logo o sinal. E no sinal também tem aquela preocupação se você está depositando, de fato, esse sinal na conta do verdadeiro vendedor ou você está depositando esse sinal na conta de um terceiro. E aí a gente volta novamente ao primeiro vídeo do Siga Direito, que foi o golpe da OLX, que normalmente é feito dessa forma. Exato, que a gente até orientou, não aceite depositar o valor que você está usando para pagar um carro na conta de quem não seja o dono. Perfeito. A mesma regra vale para imóvel. Quer ver outra dica, Felipe? Pagamento em espécie. Sim. Desconfie imediatamente se o vendedor te pedir para pagar em espécie. Quem é que vende um imóvel e quer ganhar em dinheiro, quer receber em dinheiro? Normalmente a pessoa se preocupa com a segurança. Não, você vai fazer uma transferência bancária, né? Não, hoje é tão fácil hoje fazer uma transferência, um Pix. Exatamente. Simples. Mas esse caso, né, João? E aí o João tem até aquilo que a gente estava conversando sobre a questão do pagamento. E é importante também a questão do momento do pagamento, você conferir se o pagamento realmente foi realizado. Então, por exemplo, se você é o vendedor, né? No momento que você vai assinar o documento, a procuração, uma escritura, você se certificar de que o dinheiro caiu na sua conta, está lá devidamente depositado. Porque existem muitas pessoas que, não, vamos assinar a escritura aqui, eu estou indo ao banco para poder fazer o pagamento, pega a escritura e some, ou pega uma procuração e some. Ou simula um depósito, né, por meio de um envelope vazio, pode olhar na sua conta aí que já está... E erroneamente os bancos colocam lá o valor do depósito com um asterisco no extrato, né? De que ainda vai ser compensado, e às vezes a pessoa ali na correria não observa. Ou às vezes o falso comprador apresenta um comprovante falso, né? Olha, depositei na sua conta, tá aqui o comprovante. Verdade. Então as pessoas realmente precisam ter a segurança de que o dinheiro está efetivamente na conta. E hoje é muito fácil. Olha só pelo aplicativo do banco ali no celular. Com certeza. Ou então liga para o seu gerente, né? Fala assim, olha, eu queria que você me confirmasse se o dinheiro entrou, se tem algum bloqueio ou se está na conta, né? Outra coisa, né, João?
Uma vez assinada a escritura pelo vendedor e pelo comprador, o ato é um ato jurídico perfeito. Ele não pode mais ser desfeito, a não ser que pela vontade das partes, através de um distrato. Perfeito. Mas se o vendedor assina, se o comprador assina, e se o comprador não deposita o dinheiro para o vendedor vai ficar a ver navios, né? Ele vai ter que entrar na justiça, pedir anulação, entrar com ação requerendo a cobrança desse valor, né? Porque o ato está finalizado. Não cabe ao cartório cancelar de ofício, assim, de vontade própria, nenhum ato, porque uma vez finalizado, só judicialmente é que você consegue cancelar, ou, como eu disse, caso ambos compareçam e façam o distrato. É porque contrato é contrato. Uma vez que você assinou, você está de acordo exatamente com os termos daquele contrato ou da escritura que você está assinando. Então, para distratar, eu tenho que ter realmente a vontade das duas partes, ou se um não quer, o outro realmente partiu, só judicialmente. Mas aí é que está. Normalmente, judicialmente, o seu dinheiro já foi, né? Foi embora, exato. E eu acho que para dar um fecho no assunto, né, uma curiosidade aqui para as pessoas, diferentemente da procuração, que é extinta caso o outorgante venha a falecer, a escritura não. Como eu disse, é um ato jurídico perfeito. Então, se o comprador, na terça-feira, assinou, e o vendedor também, e na quinta-feira um dos dois morreu, por exemplo, a escritura continua eficaz e ela serve de título para transferência da propriedade. Né? Muito bom esse ponto de vista, porque muita gente tem dúvida, por exemplo, na hora do registro. É só o comprador que pode registrar a escritura ou o título aquisitivo? Não. Qualquer pessoa também pode protocolar a escritura, ou seja, qualquer outro título de aquisição imobiliária no cartório de registro de imóveis competente. Primeiro porque é público. Exato. Né? Segundo que o registro também é obrigado a receber aquele título e fazer a análise, né? Independente de quem for lá dar a entrada. Né? Exatamente. Eu acho que é isso, né, meus amigos? Falamos aqui, olha, hoje foi um dia em que a gente deu muitas dicas valiosas aqui e eu acho importante que vocês se atentem, assistam mais de uma vez o nosso vídeo, porque muitas fraudes podem ser evitadas. Só lembrando, então, que o tema de hoje foi sugestão da nossa seguidora Beatriz. Muito obrigado, Beatriz, por ter indicado esse tema tão importante e a gente espera que as pessoas realmente entendam sobre isso e evitem, né, várias fraudes, vários golpes e possam fazer uma compra tranquila. Esse foi o vídeo dos cuidados essenciais na compra e venda de imóveis. Esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Siga a gente nas redes sociais, ative as notificações e fique sempre por dentro.